Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. Hoje é um vídeo muito especial porque eu vou participar de um crossover que inclui 20 canais aqui do YouTube que estão juntos para comemorar os 80 anos de Batman. Então cada um dos canais vai falar sobre um tema ali ligado ao Batman e a gente vai falar sobre o seriado do Batman de 1943, que foi a primeira vez, que o Batman foi adaptado para a tela. E antes de começar, eu quero dizer que aqui na descrição você vai encontrar o link de todos os canais e dos vídeos que estão participando desse crossover e você não pode deixar de passar por lá, tá bom? E se você é novo por aqui, não deixe também de já curtir esse vídeo e de se inscrever no canal, tá bom? E assim que terminar, compartilhar com seus amigos. Quem acha que séries surgiram só com a TV estão muito enganados. Na verdade, desde muito antes da televisão surgir nos lares, o pessoal já percebeu que fazer uma história e fazer ela em capítulos, em pequenos capítulos, seria muito bom, seria uma grande fonte de dinheiro, porque ia atrair as pessoas aí toda semana pro cinema assistir, E assim eram os seriados da época do cinema. E desde aquela época, é claro, eles já perceberam que para o pessoal voltar na semana seguinte, eles tinham que ficar curiosos, ou seja, eles já começaram aquela coisa que a gente conhece tão bem hoje em dia, que é aquele gancho, que é quando aquele episódio termina de uma maneira que você fala, caramba, e agora? O que vai acontecer? Eu preciso saber. E essa curiosidade te faz ver o próximo episódio, e no caso desse tempo, ir no cinema na semana seguinte para ver o que ia acontecer. Esses ganchos, na maioria das vezes, eram ganchos de explosão, de acidente, uma cena de ação, um momento em que o herói ali, com quase 100% de chance, iria morrer, não tem como ele sobreviver àquilo, então você precisa saber o que vai acontecer. Então eram esses ganchos. Bom, essa série do Batman de 43, como eu disse, é a primeira adaptação dos quadrinhos pra tela. Aqui, Batman e Robin são dois mocinhos patriotas lutando contra o Dr. Daka, que é um cara japonês ali com a intenção de dominar o mundo. Em nome, é claro, do imperador japonês. Esse seriado, eu digo que ele não envelheceu muito bem, porque ele é um seriado extremamente cheio de propaganda de guerra. Lembrando que em 1943 ainda estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial e o Japão era inimigo dos Estados Unidos. Então, eles, é claro, não iam fazer diferente do que pintar um vilão japonês que fosse um monstro sem coração, querendo tirar a liberdade das pessoas. Então você vai encontrar muitas vezes na série momentos em que eles falam um discurso de tanto amor ao país, dizendo que não vai fazer nada contra o país, não vai se vender, não vai... essa grande nação, esse grande país, etc, etc. Resumindo, você vai encontrar muita propaganda de patriotismo. E também vai ter momentos assim muito claros de xenofobia, momentos que eles chamam ali o vilão japonês por nomes ali ofensivos. Tem um momento que um cara fala, eu devia saber pela cor da sua pele, ou seja, o negócio é muito complicado, é meio baixo, a maneira como eles tratam os japoneses, nesse seriado. E eu acho que só pra deixar a coisa pior, tem o quê? Um japonês, se eu não me engano, que realmente é japonês. Não que apareça, na verdade nem aparecem muitos japoneses nessa história, que é engraçado que o Dr. Daka, os capangas deles são americanos, deve ser por isso que eles são péssimos, Eles querem ali endeusar os americanos, mas os capangas americanos do cara, gente, pelo amor de Deus, Vamos achar uma galera melhor, talvez se fossem japoneses teriam se dado muito melhor. Então, um cara japonês aparece na história, mas o Dr. Daka em si, ele é interpretado por um ator americano com maquiagem, pra parecer japonês. Então isso também é bem uma coisa que hoje em dia a gente vê com olhos assim, não muito bons, bem ruins na verdade. Porque realmente é você pegar um grupo de pessoas, uma nação toda, todo um país e você estereotipar, É uma coisa que os Estados Unidos fez muito, E hoje em dia a gente percebe, a gente consegue ver isso, então esses tipos de obras que usaram essas técnicas acabaram envelhecendo muito mal por causa disso. As estruturas de cada capítulo, na verdade, são bem simples, geralmente elas começam e terminam com alguma cena ali de luta, de ação, e no meio dessas cenas, a gente tem ali no miolo do episódio um pouco da história andando, investigação. As cenas de ação, elas são um pouquinho... Bom, você tem que ter paciência com elas. A gente tá falando de 1943 e de uma coisa extremamente
de baixo orçamento, que é também uma característica desses seriados. Eles eram feitos de baixo orçamento. Então, naquela época, em 1943, em grandes estúdios, grandes filmes, tinha muita coisa boa, muita história muito mais complexa, os efeitos especiais eram muito melhores, só que como a gente tá falando de seriado, a gente pensa em baixo orçamento, então eles vão reduzir ao máximo, vão fazer a história com pouquíssimo orçamento, então você vai perceber uma grande queda de qualidade. Então as cenas de lutas ali, elas são bem caricatas, e o Batman, gente, o Batman, sei lá, é só um cara com uma fantasia, e que é rico, mas aparentemente não é tão rico assim, porque apesar de ele ter um laboratório ali, ele não tem muito mais do que isso, ele não tem equipamentos especiais, ele e o Robin sempre estão lutando assim, mano a mano, né, no soco, no tapa, no chute, não tem armas, não tem absolutamente nada. Na verdade é o vilão do Dr. Daka que tem a tecnologia e que tem todas as coisas assim, que ajudam ele tecnicamente, ajudam entre aspas. Então, apesar do Batman sempre, é claro, se safar, eu não preciso nem, né, não precisa ser gênio pra saber disso, mas ele sempre vai escapar, mas ele sofre muito e apanha muito até conseguir, entendeu? Então os ganchos acabam sendo bem exagerados, né, geralmente eles terminam assim numa cena de ação, mas assim, a maioria dos ganchos são truncagem de edição. Por exemplo, acontece muito nesses seriados, não só do Batman, como outros seriados também dessa época que eu já assisti também. Eles têm essa mania do gancho ser uma coisa, realmente algo que realmente você fala, mano, não tem como escapar disso. Só que o que? Eles deixam de mostrar certas coisas que eles vão mostrar no capítulo seguinte. Por exemplo, o clássico do carro caindo do precipício e se explodindo. É um gancho que você vê no Batman e você vê em outros seriados dessa época. E que, na verdade, o que eles fazem em vez de mostrar tudo, eles mostram só o carro caindo e pronto. Já no episódio seguinte, eles mostram que o Batman, ou o herói, pulou do carro antes do carro cair do precipício. Então, assim, esse tipo de ideia, assim, esse tipo de gancho que realmente eu acho que você se sente bem enganado, você assistindo hoje em dia, sabendo o quanto os ganchos evoluíram, né? Então, nessa versão, a gente tem o Batman, a gente tem o Robin e a gente tem o Alfred, que é o mordomo, mas ele é mais um motorista ali, aqui no caso, do que o mordomo. A gente também tem a Batcaverna, mas a gente não tem outras coisas características, por exemplo, o Batmóvel, eles usam ali um carro comum, né, que eles usam ali, é tipo uma limusine, que quando eles geralmente usam sem a cobertura, e depois quando eles estão disfarçados, né, com suas roupas de Batman e Robin, eles colocam a cobertura. E é engraçado porque logo no primeiro episódio, tem um momento ali que os vilões enganam, né, que eles conseguem, tem uma tecnologia que eles trocam a cor do carro e trocam a placa. Então eu acho engraçado, por que eles não utilizaram isso também, essa ideia, no próprio carro do Batman, né? Por que ele não troca pelo menos a placa ou alguma coisa do tipo, né? Mais complexo, pra que não fique tão óbvio, né? Que é o mesmo carro que ele tá sempre usando, né? Mas aqueles detalhes que o pessoal não se preocupava tanto. Mas é engraçado porque eles se preocuparam com essa cena no primeiro capítulo, então por isso que eu fiquei, gente, mas se vocês usaram aqui, por que não usar também aqui, né? Enfim. Então, como eu disse, apesar dele ser rico, a tecnologia que ele dispõe parece ser muito limitada. Ele ali trabalha meio que pra polícia, né? Só que a polícia, assim, não tá ali juntamente com ele dando ordens. Ele vai lá, prende os caras e fala, polícia, eu tô com os caras aqui, vem pegar. Basicamente é isso. E é o vilão, como eu disse, o Dr. Daka, que tem as tecnologias pra transformar as pessoas em zumbi. As armas de rádio, que ele tá, na verdade, passar a série inteira tentando encontrar rádio, né? Pra poder fazer essa arma tão destruidora que ele acaba perdendo no primeiro episódio. E também ele tem os crocodilos ali famintos, então aquela coisa super característica dos vilões. Tem um momento que eu acho interessante, que eu acho que, sei lá, o próprio roteirista tava se zoando, sei lá, eu acho. Porque tem um momento em que o Dr. Daka, depois de acreditar 300 mil vezes que o Batman tinha morrido e ele não morreu, sempre aparece vivo, ele tem uma ideia que, na verdade, é muito plausível e muito mais realista, de que, na verdade, não é só um Batman, mas que é, tipo, são vários Batmans, né? Todos eles vestindo a roupa de Batman e lutando, né, contra o que ele tá tentando fazer. E, na verdade, essa ideia faz muito sentido, porque faz muito mais sentido ter vários Batmans do que ter um cara riquinho, sem quase nenhuma tecnologia, armadura, nem nada do tipo, mas ele sobrevive a tudo. A explosão, a 300 mil coisas ali, que ele acaba sobrevivendo, mas, tipo, ele é normal, ele não é o Superman. Por que ele sobrevive dessas coisas? A única personagem feminina da história só tem uma mulher na série inteira. Eu tô falando do geral, eu nem lembro de ter visto figurante mulher, pra vocês terem uma noção. Bom, a única mulher é a Linda Page, que tá ali pra ser o rostinho bonito
pra ser totalmente ignorada sempre que ela tem alguma ideia, sempre quando ela diz, não, eu acho que isso tem a ver com isso, tudo. Aí o Bruce, né, já fala, não tem nada a ver isso aí. Sempre menospreza a ideia dela. E no geral ela tá certa. A questão é que como ele não quer revelar e nem mostrar de maneira nenhuma que ele é o Batman, né? Então ele vai sempre estar fingindo e desacreditando ela e não incentivando ela a ir aos lugares que ela pensa que deveria ir pra investigar, porque ele quer ir como Batman e não quer que ela esteja lá, etc, etc. Então, além disso, ela também é aquela mocinha clássica em perigo, tanto que ela só aparece no episódio, mas só aparece mesmo quando é pra ela estar em perigo. É muito difícil ela aparecer em alguma cena que não tenha relação com ela ser sequestrada pra poder chamar a atenção do Batman, coisa do tipo, ou então descobrir alguma coisa ali em relação a um tio que tem a ver ali com a história também. Então, é aquela típica personagem desacreditada e inútil. Tem uma cena que, nossa, eu fico com tanta raiva dessa cena, meu Deus do céu. É porque tem uma cena em que ela tá, tipo, numa cabana ali, e tem uns vilões ali que capturaram Alfred, e os vilões estão vindo, assim, em direção a ela dentro dessa casa. E do lado dela, tipo, bem do lado dela, tem uma pá gigante que ela podia pegar e acertar os caras, assim, fácil, fácil. Mas ela não faz isso. Em vez disso, ela corre pro perigo muito maior, que é uma mina lá que tá prestes a zombar. Eu fiquei, mano, eu não tô acreditando no negócio desse. Eu fiquei com muita raiva. Eu falei, menina, pega aquela pá, acerta esses caras, mano. Mas, a gente tá falando de 1943, né? Pois é. Deve ter parecido até agora que eu odiei essa série, eu tô só destruindo ela. Mas, na verdade, é engraçado, né? É interessante ver esse tipo de coisa, ver como realmente eles tinham uma mentalidade diferente naquela época. Eu sei que os tempos eram outros, o orçamento era baixo, então, gente, eu tô falando desses defeitos, na verdade, com muito carinho pela série. Porque, na verdade, ela é muito interessante, sim. E pra mim, o ponto alto é a parte da história. Mesmo que eu tenha dito que a história não é tão complexa quanto, na época, as grandes produções eram, eu ainda acho a história muito interessante. Eles conseguem prender a nossa atenção durante a história e exploram também uma parte do Batman que a gente não conhece, que a gente realmente não vê muito nos filmes, principalmente hoje em dia, que é o fato de que ele é um investigador. E ele tá sempre investigando, então ele se disfarça, né, junto com o Robin. Ele tem, assim, umas técnicas e umas estratégias interessantes pra descobrir informações, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que enriquece muito a série, muito mais do que a parte de super-herói dele, cenas de ação e de luta e coisas assim. E a série, eu vou dizer, o Batman é um cara, tipo, bem humorado, bem legal, diferente do Batman sério que a gente conhece também. E porque eles não exploram a questão do passado dele, dos pais que morreram, nem nada do tipo. Então, assim, Batman parece ser simplesmente um americano com alguns recursos, patriota. Então, é um cara que falou, bom, eu posso, então eu vou lutar contra o crime. O que eu puder fazer, eu vou fazer. E de vez em quando também ele recebe instruções, tipo mensagens em código da Casa Branca e tudo mais, né? Então ele parece estar envolvido em algo muito maior, né? Eu vi até textos que dizem que eles trabalham pro FBI. Não tem menção do FBI que eu tenha percebido, pelo menos. Mas é possível que tenha ali alguma relação também por causa dessas mensagens secretas, né? Então, basicamente, é isso. Então eu recomendo sim que vocês assistam, que vocês tenham sua própria opinião. Eu acho que estando avisados de todos esses problemas culturais e históricos, você vai aproveitar a série, você vai achar ela interessante. Vai ser bom, é sempre legal ver assim a evolução do personagem, ver ele desde o começo até ali mais no fim, né? Hoje em dia como a gente vê ele sendo, né? Então eu acho que é assim uma boa dica. Ah, só um último aviso, tá? A roupa do Batman é bem furreca, que já é pra se esperar, né? De uma coisa de baixo orçamento. Então, com o tempo você vai se acostumar, mas no primeiro capítulo você vai olhar aquela máscara super, sabe, folgada e aqueles conezinhos que fica, nossa, que quase não ficam em pé direito assim, sabe, ficou meio torto assim. Mas é isso, gente. Mas com muito carinho e amor, relembrando do contexto histórico, relembrando da época, eu acho que você pode assistir sim e vai se divertir, com certeza. Inclusive tem também um link com todos os episódios pra baixar e eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Pra ficar mais fácil pra vocês encontrarem. E não deixe de ver o próximo capítulo desse grande crossover aqui do YouTube e que vai ser no canal Sapato de Cristal e vai estar falando sobre Batman e a Lei Seca. Eu já tô bem curiosa, tô doida pra ver sobre o que é esse vídeo. Então você também corre lá. Bom, não esqueça de curtir
esse vídeo, compartilhar com seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal e nos acompanhe. A gente fala sempre sobre filmes, séries antigas, né? Então, se você gosta ou tem curiosidade, já sabe que vai encontrar esse conteúdo aqui. E não deixe de ver também na descrição o link dos nossos canais parceiros e dar uma passada por lá também, tá bom, gente? Obrigada, gente. Tchauzinho.